Olá, alunos do SEMI, tudo bem? Muito bem, então hoje nós vamos trabalhar com um assunto novo, que é a parte dos números complexos nessa apostila nova de vocês, tudo bem? Nós já vimos então na semana passada o término da parte de progressões aritméticas e progressões geométricas com aquela aula da soma dos termos da PG, certo? Foi a aula 8 dessa apostila. Então, na aula 8 dessa apostila, começamos na matemática A trabalhar com essa matéria chamada números complexos. Então você pode pensar assim, cara, professor, desculpa, na boa, assim, eu não entendo nem direito número comum. Aí eu vou ter que agora entender número complexo, né? Acho que o troço vai assim, cara, mas calma. Número complexo, na verdade, é o nome do assunto, mas não é uma matéria muito difícil, tá? Então, é uma matéria até tranquila. E eu mordi minha língua esses tempos atrás, porque essa é uma matéria que não aparecia na prova geral. Só que nos últimos 4 vestibulares apareceu 2 vezes na prova geral questões envolvendo os números complexos. Então você precisa estudar e aprender também. Tudo bem? Bom, a gente vai começar definindo o conceito da unidade imaginária. Tá? Quando você estava lá no nono ano, no ensino fundamental, e aprendeu as equações do segundo grau, né? O que o professor falava? Quando o delta é um valor negativo, quando o delta é negativo, o que acontece? Não existe raiz quadrada de número negativo no campo dos números reais, né? Então não existia isso aqui, você colocava lá solução vazia. Então não existe a raiz quadrada de menos 4 no campo dos números reais. Então você pode até escrever assim, não existe, né, para o conjunto dos números reais. Tudo bem? Tá certo? Muito bem. Agora, vamos pensar o seguinte, ó, eu poderia escrever a raiz quadrada de menos 4 como a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. Concorda? Raiz quadrada de 4, pela propriedade das potências, vezes a raiz quadrada de menos 1, então é a raiz quadrada de menos 4. Só que a raiz quadrada de 4 é um número real, né? Até você sabe que algebricamente falando, ela pode ser mais ou menos 2. Então ficaria mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de menos 1. Tá certo? Então os matemáticos perceberam que sempre que aparecia uma raiz com índice par de um número negativo, você podia, pelas próprias propriedades das raízes, mexer e isolar no final esta raiz quadrada de menos 1. Então era sempre possível terminar o exercício quando você não trabalhava com os números complexos, escrevendo a raiz quadrada de menos 1 no final. Então, como era sempre a raiz quadrada de menos 1 no final, eles passaram a chamar essa raiz quadrada de menos 1 aqui de unidade imaginária e passaram a representar pela letra I. Então, a letra I é a raiz quadrada de menos 1. Tá? Para ficar mais fácil, não ficar sempre escrevendo raiz quadrada de menos 1, eles passaram a representar essa raiz quadrada de menos 1 como unidade imaginária, através da letra I. Então, por exemplo, esse número aqui de cima poderia ficar assim, ó, mais ou menos 2 I. Tudo bem? Então, isso quer dizer que o I é a unidade imaginária, tá certo? Quanto vale o I? O I vale raiz quadrada de menos 1. Tá certo? Beleza. Então existe uma forma, na verdade, algébrica de representar os chamados números complexos. Essa forma algébrica se escreve assim, ó, Z igual a mais BI. Tá certo? Z igual a mais BI. Z é um número complexo. Por que ele é chamado de complexo? Porque uma parte dele é real, esse A representa um número real, e uma parte dele é imaginária. B vezes I, o número real multiplicando a unidade imaginária, como no exemplo no caso aqui 2I. Tá? Então, o número complexo Z é um número complexo que tem uma parte real e uma parte imaginária. Vamos ver então alguns exemplos do número complexo Z aqui. Ó. Vamos chamar o complexo D1 de 3 mais 4i.
No complexo Z1, a parte real dele é 3 e o coeficiente da parte imaginária é 4. Né? A parte imaginária é 4i. O coeficiente da parte imaginária é 4. Vamos ver um outro complexo aqui, Z2. Z2 igual a menos 2 menos raiz de 3 vezes i. Então a parte real do Z2 é menos 2. Pode ser positivo, pode ser negativo, qualquer número real aqui. E a parte imaginária é menos raiz de 3i. Sendo que o coeficiente da parte imaginária, que também é real, é menos raiz de 3. Pode ser esse coeficiente também qualquer número real. Entenderam? Vamos ver um outro exemplo. O Z3 igual a 2 terços mais i sobre 2. Então aqui a parte real é 2 terços e o coeficiente da parte imaginária é 1 meio. Tudo bem? Beleza? Então aqui está o número complexo Z3. Entenderam? Então a forma algébrica é uma forma de representar um número complexo com uma parte real e uma parte imaginária, certo? Parte real o A e parte imaginária o B. Tudo bem? Bom, vamos tentar colocar esses números complexos em termos de conjuntos. Vocês aprenderam, também há muito tempo atrás, em vídeos já esse ano, que o conjunto dos números reais, né, vamos colocar aqui, ó, é esse conjunto aqui. Tá? Vamos supor que aqui estão os reais. Dentro dos reais você subdivide em conjunto dos números irracionais e racionais, dos racionais dos inteiros, dos naturais. Sim, então está aqui o conjunto dos números reais. E onde é que está o conjunto dos números complexos, professor? O conjunto dos números complexos é um conjunto bem maior. Esse aqui é o conjunto dos números complexos. Ele engloba o conjunto dos números reais. Tá? Todo número real ele é complexo. O conjunto dos números reais é apenas um subconjunto dos complexos, que é um conjunto muito maior. Entendeu? Então, todo número real ele é um número complexo. Todo real ele é complexo. Tá certo? Ficou claro isso para vocês? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre essa situação aqui. Antes eu quero falar para vocês do que é o conjugado de um complexo. Então, por exemplo, vamos pegar o complexo Z1 ali. O conjugado de um complexo, ele é escrito assim, ó, o Z com uma barra em cima do Z. Então, quando aparece essa barra em cima do Z, eu estou falando do conjugado do complexo. Z igual a menos BI. Então, é o mesmo complexo Z, só que você muda o sinal do I, do valor do I ali, ó. Tá certo? Então, se eu quisesse, por exemplo, o conjugado do Z1, como é que ficaria o conjugado do Z1? Z1 barra igual a 3 menos 4i. Tá certo? Então, o conjugado de um complexo é o mesmo complexo, só que mudando o sinal do i, do coeficiente da parte imaginária. E para representar o conjugado, a gente usa essa barrinha aqui em cima do z. Tá legal? Agora, cuidado com as pegadinhas da UEPG, ó. Cuidado. Uma vez na UEPG ele colocou assim, sabendo que o complexo z é 3i mais 1, então o conjugado de z é 3i menos 1. E agora? Esse foi o exercício da UEPG, tá? Você marcaria verdadeira ou falsa nessa questão? Veja que sacanagem. Ele trocou a posição da parte real com a parte imaginária, ó. Colocou a parte imaginária na frente, tá? E aí disse que o conjugado, ele trocou o sinal da parte real, ó. Só de sacanagem. Então isso aqui está errado. Isso aqui é falso. Porque na verdade, o conjugado desse complexo Z aqui é menos 3i mais 1. Esse é o conjugado, não esse. Então não é trocar o sinal do meio. Tem que ver, às vezes, a sacanagem que o vestibular faz. Para achar o conjugado, você troca o sinal do i. O sinal do i, não o sinal do meio. Ficou claro? Para não cair esse tipo de pegadinha que às vezes aparece nas provas. Tá legal? Bom, voltando aqui à parte dos conjuntos, né, que eu estava falando para vocês que o conjunto dos complexos é maior que o conjunto dos números reais, eu poderia tentar entender o seguinte: o número real eu poderia representar como um número complexo que tem
o coeficiente da parte imaginária é zero. Porque 0 vezes i é quanto? É zero. Então, o complexo ficaria z igual a somente a parte real. Por exemplo, o número real 2. Eu poderia escrever o 2 como 2 mais 0i. Concorda? Então, 2 mais 0i é a mesma coisa que 2. Por isso que o conjunto dos números reais é um subconjunto dos números complexos. Tá? Por quê? Porque todo real ele é complexo. É o que é um complexo que o coeficiente da parte imaginária é zero. Daí só fica a parte real. Então, por isso que o conjunto dos reais é um subconjunto dos complexos. Mas eu tenho uma outra condição que é o chamado complexo imaginário puro, que aí é o contrário, que é aquele número complexo que não tem a parte real. Né? O imaginário puro poderia representar assim, ó, z igual a 0 mais bi, que acaba ficando somente o bi. Concorda? Porque não tem a parte real. Por exemplo, z igual a 0 mais 3i, que fica z igual a somente 3i. Então esse número complexo, ele é chamado de imaginário puro, porque ele não tem a parte real. Então todo número real ele é complexo. O real é um complexo que tem o coeficiente da parte imaginária igual a zero. E todo imaginário puro é um número complexo cuja parte real é zero. Beleza? Bom, agora eu vou ver com vocês a questão das operações com os números complexos. Vamos falar então agora das operações com números complexos na forma algébrica. Tudo bem? Então vamos ver adição, subtração, multiplicação e divisão de complexos na forma algébrica. Muito bem, eu vou pegar como exemplo aqui o complexo Z1, que é 3 mais 5i, e o complexo Z2, que é 2 menos 2i. Então, vou usar esses dois exemplos para resolver todas as operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá. Como é que eu faço uma adição de complexos? Como é que eu faço para somar o Z1 com o Z2? Bom, eu coloquei aqui entre parênteses para deixar bem definido que esse é o Z1 e esse é o Z2. Então, o que eu faço? Primeiro, eu excluo esses parênteses. Né? Então, fica 3 mais 5i mais 2 menos 2i. E essa operação é muito fácil. Por quê? Você vai somar a parte real com a parte real e a parte complexa, imaginária com a parte imaginária. Então, a parte real com a parte real. 3 mais 2, 5. Parte imaginária com parte imaginária. 5i menos 2i. O i funciona como se fosse uma incógnita, né? 5x menos 2x dá 3x. Então, 5i menos 2i dá mais 3i. Tudo bem? Então, é bem fácil, né? Soma a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Tá? A subtração corre da mesma forma. Só que aqui você tem que tomar cuidado com a regrinha de sinal, né? Como se tira os parênteses. 3 mais 5i, aí é a regrinha de sinal. Ó. Menos com mais, menos 2. Menos com menos 2i, mais 2i. Então, o Z1 menos o Z2 vai ficar igual a parte real com parte real. 3 menos 2 é 1. 5i mais 2i mais 7i. Entendeu? Então, tanto a adição como a subtração de complexos na forma algébrica é bem simples, né? O que você faz? Como for menos aqui no meio, você faz a regrinha de sinal, mas aí sempre junta parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, não tem segredo. Tá? É bem fácil fazer a adição e a subtração de números complexos na forma algébrica. Tudo bem? Bom, agora vamos ver a multiplicação de complexos na forma algébrica. Então, aqui está o complexo Z1 e aqui está o complexo Z2. Eu quero fazer uma multiplicação dos dois. Para esta multiplicação, nós usamos uma propriedade da multiplicação muito conhecida, que é a chamada propriedade distributiva. Né? Todos os elementos do primeiro multiplicarão todos os elementos do segundo. Tá certo? Essa é a propriedade distributiva. Então vamos lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 2i. 3 vezes menos 2 é menos 6. Repete o i. Então fica menos 6i. Tá, agora pega o 5i vezes 2. 5i vezes 2 dá quanto? 10i.
E agora vem o detalhe mais interessante. Ó. 5i vezes menos 2i, 5 vezes menos 2 é menos 10. Mas aí eu tenho que fazer o i vezes i, que é i ao quadrado. Apareceu um i ao quadrado agora. Tá. Só para juntar as duas partes do meio aqui, ó, fica 6 menos 6i mais 10i dá quanto? Mais 4i. Daí menos 10 vezes aquele i ao quadrado ali. Então eu juntei esse menos 6i com 10 e deu partes comuns, dá para você trabalhar, né? Menos 6i mais 10i dá 4i. Mas o que eu faço com esse i ao quadrado? Gente, vocês lembram que eu falei que a raiz quadrada de menos 1 é igual a i? Que o i vale a raiz quadrada de menos 1 lá no comecinho, né? A unidade imaginária. Tá. Então o que acontece se eu elevar ao quadrado o i? Aí eu vou ter que elevar ao quadrado o segundo membro. Tá certo? Então se eu elevar o i ao quadrado, eu vou levar a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Só que quando você eleva a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, você consegue simplificar o expoente com índice. Ou seja, o i ao quadrado passa a ser igual a menos 1. Cara, essa é uma das observações mais importantes aqui dos números complexos. O i ao quadrado, a unidade imaginária ao quadrado, gera um número real, que é o menos 1. Ela contradiz também uma das características dos números reais, que todo número elevado ao expoente par gera um número positivo. Aqui eu estou elevando o número ao expoente par, está dando negativo. Mas é que nem todas as regras dos reais se aplicam aos complexos, tá certo? O i ao quadrado, sempre que aparecer num exercício de números complexos, i ao quadrado, você substitui ele por menos 1. Apareceu i ao quadrado é sempre igual a menos 1. O i ao quadrado é um número real. Tudo bem? Então quer dizer que nesse exercício, no lugar do i ao quadrado, o que eu posso colocar aqui no lugar do i ao quadrado? Eu posso colocar menos 1. Tudo bem? Quando eu elevo a unidade imaginária ao quadrado, tá? Eu elevo a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, corto o expoente com índice, que aqui é 2 também, né? Corto fora e fica só menos 1, ou seja, o i ao quadrado é sempre menos 1. Guarde isso, certo? I ao quadrado, a unidade imaginária ao quadrado é um número real que vale menos 1. Não pode esquecer disso aqui, hein? Beleza? Eu vou parar para terminar o exercício aqui, essa parte de baixo. Então agora você aprendeu que apareceu i ao quadrado no exercício, você coloca menos 1 no lugar, tá? Então aqui fica assim, ó, Z1 vezes Z2 igual a 6 mais 4i, menos 10 vezes menos 1 dá mais 10. E é um número real, né? Aí esse número real 10 dá para juntar com esse 6 aqui. Então o Z1 vezes o Z2 vai dar 16 mais 4i. Entendeu? Então sempre na multiplicação de dois números complexos que tem a parte imaginária dos dois, vai aparecer o i ao quadrado. Apareceu o i ao quadrado, você coloca menos 1 no lugar do i ao quadrado e continua o exercício. Vai ficar no final uma parte real e uma parte imaginária. Legal a multiplicação, né? Tá? Não é tão difícil, só lembrar que i ao quadrado é sempre igual a menos 1. Tá? E a última operação é a divisão, né? Como é que eu faço a divisão de dois números complexos na forma algébrica? Gente, a divisão de complexos não é bem divisão. Mas como assim, professor? Vocês lembram que tinha na matemática uma regrinha, vou colocar aqui embaixo, de racionalização, lembra disso? Né? Por exemplo, quando você tinha 2 sobre a raiz quadrada de 3. Você não pode deixar a raiz aqui embaixo. Então você multiplicava a parte de cima e a parte de baixo por raiz de 3, ficaria 2 raiz de 3 sobre 3. Isso se chama racionalização, tirar a raiz da parte de baixo. Tá? Também poderia ter uma raiz composta, por exemplo, 1 sobre raiz de 2 menos 1. Como é que eu faço para tirar a raiz de baixo? Eu multiplico o de cima e o de baixo pelo valor do de baixo, mudando o sinal do meio. Certo? Então é sempre que você racionaliza quando tem valores compostos, né? Aí aqui em cima ficava a raiz quadrada de 2 mais 1, vezes 1, né? E embaixo, produto notável, a soma pela diferença de dois termos, o quadrado do primeiro,
O quadrado da raiz quadrada de 2 é 2, menos o quadrado segundo, o quadrado de 1 é 1. Então ficaria só, nesse caso, raiz de 2 mais 1 sobre 1, ou apenas raiz de 2 mais 1. Tá? Então eu só lembrei para vocês aqui o processo de racionalização, porque na divisão de complexos você faz isso, você faz na verdade uma racionalização. Porque você não pode esquecer que o i, a unidade imaginária, vale a raiz quadrada de menos 1, então é uma raiz. Então, na verdade, dividir complexos é uma maneira de tirar o i da parte de baixo, de tirar o i do denominador. Tá? Divisão de complexos é isso. Bom, então nesse caso, para tirar esse i da parte de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o de cima e o de baixo pelo conjugado do de baixo. Qual que é o conjugado de 2 menos 2i? É 2 mais 2i, tá certo? Então eu vou multiplicar o de cima e o de baixo pelo conjugado do de baixo. Então, na verdade, a divisão de complexos é um processo de racionalização. É uma maneira de tirar o i da parte de baixo. Como que você faz? Multiplica o de cima e o de baixo, vou multiplicar o de cima e o de baixo, pelo conjugado do de baixo. Então, se aqui é menos, fica mais, aqui fica mais. Se aqui fosse mais, aqui ia ficar menos e menos na frente do i. Tudo bem? Aí você faz a propriedade distributiva em cima, tá? Vamos fazer a propriedade distributiva em cima. Então fica 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2i, 6i. 5i vezes 2, 10i positivo. E 5i vezes 2i, mais 10i ao quadrado, que a gente já viu hoje, né? O i ao quadrado que acontece vira menos 1. E embaixo, gente, você também pode usar a propriedade distributiva se você quiser, vai dar a mesma coisa. Ou você pode aplicar a regra do produto notável. Sempre que eu tenho a soma pela diferença dos mesmos termos, o resultado é o quadrado do primeiro, né? O quadrado de 2 é 4, menos o quadrado do segundo. Então o quadrado de 2i é 4i ao quadrado. Quadrado do primeiro, e sempre menos o quadrado do segundo. Né? 2i ao quadrado, você tem que levar o 2 ao quadrado e o i ao quadrado. Tá? Muito bem. Então, o Z1 sobre Z2 vai ficar assim, ó. 6 mais 16i menos 10. Aí você pergunta, por que menos 10, professor? Menos 10 porque o i ao quadrado fica menos 1. Então, menos 1 vezes 10 dá menos 10. E embaixo? Embaixo fica 4 mais 4. Por que mais 4, professor? Porque o i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes menos 4, mais 4. Tá? Só arrumando aqui então, o Z1 sobre o Z2 vai ser igual a 6 menos 10 dá menos 4 mais 16i sobre 8. Então veja que eu tirei a parte imaginária de baixo, né? Eu racionalizei, tirei a parte de baixo, o denominador. Beleza? Bom, só para terminar aqui o exercício, a gente nunca deve deixar assim, com um denominador envolvendo toda a parte de cima. Você deve normalmente separar. Então faz assim, Z1 sobre Z2 igual a menos 4 oitavos mais 16 oitavos de i. Então eu separo o denominador para a parte real e para a parte imaginária. Aqui eu posso simplificar, né, o 4 oitavos, dividindo em cima e embaixo por 4, vai dar menos 1 meio. E dividindo 16 por 8 vai dar 2, vai dar mais 2i. Tudo bem? Então essa é a divisão do complexo, menos 1 meio mais 2i. Então a divisão de complexos é a parte mais trabalhosa, né? Que você viu de todas as operações, né? Adição e subtração são bem simples. A multiplicação aparece o i ao quadrado, transforma em menos 1. E na divisão de complexos, na verdade, você faz um processo de racionalização. Multiplica o de cima e o de baixo pelo conjugado de baixo. Deve usar a propriedade distributiva em cima, né? Embaixo, se você quiser também, mas pode aplicar a regra do produto notável para ir mais direto. Tá? Eliminou o i do denominador, separa esse denominador para as duas partes, para a parte real e para a parte imaginária, tá? Porque é uma fração, aqui a soma dos dois dividido pelo mesmo valor, é a mesma coisa que esse valor dividido por 8 e esse por 8, por isso que eu separo. Simplifica se for possível e aí você tem a divisão dos números complexos. Tudo bem, moçada? Então essa foi a primeira aula introdutória de números complexos, é a mais importante para quem vai fazer a prova geral, porque normalmente a prova geral
fica mais ou menos por aqui, mas alguns detalhes da próxima aula também, tá? Mas é muito importante você fixar bem esses conteúdos dessa aula de hoje. Tem a série de atividades para vocês fazerem na apostila, façam as atividades, depois eu posto as respostas para vocês, mas se dediquem, estudem bastante, tá? Não parem de estudar. Porque mesmo que o vestibular seja lá no final do ano, cara, se você ver toda a matéria até agora em julho, e depois começar a rever de novo, vai ficar muito mais fácil no segundo semestre. E vai ter o dobro de vagas no vestibular de verão, que já tem uma concorrência menor, porque tem muitos vestibulares na mesma data. Quer dizer, para você que vai ver todo o conteúdo e depois vai poder rever todo esse conteúdo de novo, a tua preparação vai ficar muito forte para o vestibular, com mais vagas e menos concorrência. É a tua chance no final do ano, hein? Vai começar as aulas lá, se Deus quiser, em março do ano que vem, na universidade. Beleza? Vamos estudar. Um abraço, até a próxima.